Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você nos está assistindo. Meu nome é Guilherme Ramada e hoje a gente vai tratar da primeira parte do regime jurídico administrativo, mais especificamente o interesse público. O regime jurídico administrativo foi dividido em duas aulas. Essa primeira aula a gente vai tratar apenas do interesse público, devido à sua importância, e na segunda aula a gente vai ver os princípios expressos e os demais princípios reconhecidos. Demais princípios reconhecidos porque os princípios envolvendo o interesse público são reconhecidos e a gente vai tratar nessa aula. Primeiro aspecto que a gente vai alertar é que o que a gente vai tratar sobre interesse público aqui já não é mais uma unanimidade. Até os anos 90 se falava com muita clareza em questões como supremacia do interesse público. Hoje já não se fala mais que o interesse público ele é supremo e a supremacia absoluta. De qualquer forma, ele ainda é um princípio reconhecido e a gente vai entender aqui por que ele é reconhecido e por que ele é tão importante, por que ele guia e ele está presente na atividade administrativa. Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu dar um gole no meu café. Ninguém é de ferro, nem vocês, nem nós. Eu estudei para concurso por muitos anos e o café virou uma necessidade. Vamos lá. O que é regime jurídico? Regime jurídico é um conjunto de normas dentro do ordenamento jurídico que incidem sobre determinado objeto, sujeito ou atividade. É uma noção muito ampla e vamos entender primeiro o que é o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, a totalidade, é algo complexo, formado por uma série de princípios, regras, deveres, garantias e que vai incidir sobre todos os aspectos da vida em sociedade. O que é o regime jurídico? Então, é algo que vai incidir apenas sobre determinado objeto, sujeito ou atividade. Então, por exemplo, eu desejo comprar um livro. Eu posso fazê-lo de diversas formas. Posso ir numa livraria, posso ir na internet e hoje numa livraria online comprar um livro. Eu escolho o livro que eu quero, ninguém vai falar nada sobre o livro. Eu sou maior de idade, eu tenho meus recursos financeiros para adquirir o livro, desde que ele não seja muito caro, e eu vou lá, escolho o livro e falo, não, vou comprar esse livro. O que regulamenta, quais normas incidem sobre essa operação? Compra e venda, o Código de Defesa do Consumidor, o meu direito de arrependimento se eu comprei pela internet, se eu comprei numa livraria ao vivo eu não vou ter esse direito. Então veja, numa livraria ao vivo não tenho direito de arrependimento, numa livraria virtual, numa compra pela internet, tenho direito de arrependimento de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Veja, as normas, de acordo com o objeto, o sujeito, a atividade, elas vão sendo, elas vão incidindo de formas diferenciadas. Por exemplo, eu sou maior de idade, tenho meus recursos financeiros. Uma criança não pode ir numa livraria online e comprar qualquer tipo de livro. Pode ser que alguns tipos de livro sejam inadequados ou considerados inadequados a esta criança. Então, de acordo com o sujeito, as normas que vão incidir sobre essa relação são outras. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, pode proibir uma venda de determinado produto a uma criança. Veja, o regime jurídico que vai incidir nessa relação, então, ele não é o mesmo do que incidiria na minha relação como comprador de um livro. E, da mesma forma, aqui no nosso estudo. O que a gente precisa compreender? Que o direito ele não é estático. O direito ele não é formado exclusivamente por leis, e a atividade do operador do direito não é simplesmente abrir uma lei e encontrar aquela lei que vai se aplicar àquele caso. Às vezes não existe na lei aquele caso específico,
mas a lei não tem lacunas. Por quê? Porque o direito realmente ele é mutante, ele vai se adequando, as normas vão se encaixando, abrindo espaço para uma, abrindo espaço para outra. Quando os senhores estudam, né, no direito do Estado, a aplicação de princípios e regras como algo mais rígido e princípios como algo que vai ser ponderado para se extrair uma regra, a gente percebe que nem toda regra se confunde com o exato texto da lei. A gente vai extraindo no caso concreto. Então, o que é o regime jurídico administrativo? Sabendo que o regime jurídico é um recorte do ordenamento que a gente separa porque vai incidir naquele caso para determinado objeto, determinado sujeito ou determinada atividade, fica muito fácil compreendermos o que é o regime jurídico administrativo. É o conjunto de normas dentro do ordenamento jurídico que disciplinam a atividade administrativa, ou seja, é aquilo que se busca, aquela unidade que se busca para a atividade administrativa. É um recorte metodológico, eminentemente metodológico, para facilitar a compreensão do direito administrativo, e isso acontece com todos os ramos do direito. A gente vai recortando metodologicamente para facilitar a compreensão e, às vezes, a aplicação da norma que a gente está estudando, do direito que a gente está estudando. Mas antes de prosseguir, eu preciso lançar uma questão no ar. É possível estabelecer um regime jurídico único para todas as relações jurídicas que envolvem a administração pública? Se eu estou fazendo um recorte metodológico dentro do ordenamento, eu consigo extrair um regime jurídico único para toda atividade da administração pública? Evidente que não. A administração pública, em cada uma das suas atividades, ela vai ter normas que vão incidir especificamente. Então, assim como na compra online de um livro, as normas que incidem para mim e para uma criança não são exatamente as mesmas, é possível extrair alguma unidade nisso. É uma compra. É uma compra de um livro, né? É uma compra e venda, é uma operação de compra e venda, é uma relação de consumo. Então, a partir de um núcleo que a gente vai buscar da coerência e unidade no tratamento da administração pública, nós vamos expandindo e nós vamos compreendendo. Então, em cada um dos itens que a gente for estudar, em cada uma das aulas, aquele regime jurídico específico daquela matéria. Por exemplo, licitações e contratos, os princípios específicos da licitação e dos contratos, dependendo da modalidade de licitação, da lei que rege, né? Agora temos a lei das estatais, que trouxe um regulamento próprio para as empresas públicas e sociedades de economia mista, diferentes da administração direta. A gente vai diferenciando cada um, vai especificando e aprofundando o regime jurídico. Mas, ainda assim, é possível conferir uma unidade de tratamento, de coerência, para toda atividade da administração pública. E essa unidade a gente aprende nessas duas aulas de regime jurídico administrativo, e vão ser os princípios expressos e os reconhecidos, porque as normas, obviamente, elas vão ser muito diferenciadas. A administração pública é muito grande, ela tem desde um prédio que ela precisa conservar até a contratação de professores em larga escala, já que a maior rede de ensino é a rede pública, né? No Brasil. Não existe rede particular que chegue próximo daquilo que a rede pública oferece, em termos de quantidade de escolas, quantidade de professores, e inclusive quantidade de restaurantes, né, se a gente assim considerar as escolas fornecendo a merenda escolar para os seus alunos. Então, se não é possível estabelecer
um regime jurídico único para todas as atividades do Estado e a gente vai fazer só um recorte trazendo os princípios que dão coerência e unidade ao estudo das relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, entre o Estado e a coletividade que deve servir, e esse é o objeto do direito administrativo, a gente vai diferenciar de cara o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. E o regime jurídico de direito privado, o que a gente vai mencionar é a autonomia da vontade. A autonomia da vontade é aquilo que dá unidade a todas as relações do direito privado. Porque veja, no direito privado também, os regimes jurídicos específicos são muito diversos. As atividades que nós fazemos na nossa vida privada, elas são muito amplas. Eu posso desde comprar um livro pela internet até comprar uma ação na Bolsa de Valores, fazer uma aplicação financeira, fazer uma promessa de dívida, uma doação, receber uma doação. Cada um desses aspectos, eles vão ter, cada uma dessas relações da vida privada, elas vão ter diversos aspectos peculiares a elas. Mas também na vida privada existe uma unidade, e essa unidade, se costuma dizer, ainda que no direito civil já não se fale mais tanto, da autonomia da vontade. Lógico, vão ter os limites da autonomia da vontade, a finalidade social, o fim social daquilo que a gente faz, dos contratos, das nossas relações, mas a autonomia da vontade ainda está muito presente. No direito público, ao invés de ser autonomia da vontade, a gente vai falar em interesse público. Veja, esse é o ponto comum de toda atividade do Estado. O Estado ele persegue o interesse público. Beleza, mas o que é o interesse público, né? Já que o interesse público que vai mover toda a atividade do Estado, o que é esse interesse público? Bom, de acordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e essa é uma definiçãozinha simples, assim, de ser memorizada, e por isso que nós estamos utilizando, o interesse público é a dimensão coletiva dos interesses privados. Pois bem, ela é simples de ser memorizada porque é curta. Se pegar outros autores e outras definições ou esclarecimentos do próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas vão ser enormes. Extrema dificuldade de memorização. Se um dia você precisar definir o que é interesse público, é bom que você tenha uma definição curta, mas que você saiba esclarecer melhor o que essa definição quer dizer. O interesse público é a dimensão coletiva dos interesses privados. Nós vimos que os interesses privados são movidos pela autonomia da vontade. E o interesse público é aquilo que move o Estado, né? Como que eu posso juntar, como que eu posso atribuir a dimensão coletiva dos interesses privados para o interesse público? Os interesses privados, eles são muito diversos. Eu posso ter um interesse privado muito egoísta, né? Quero comprar um bem exclusivamente porque ele está barato, eu sei que ele vai valorizar e daqui a alguns meses eu posso vender e obter lucro. Uma relação minha, posso fazer, se não estiver contrariando nada, nenhuma norma, nenhum princípio, posso fazer, não vou estar ofendendo ninguém. Mas é um interesse bem egoísta, porque eu também poderia falar assim, olha, eu vou comprar agora porque está barato, porque eu sei que isso vai subir de preço, e eu acho importante que as outras pessoas, quando tudo subir de preço, tenham acesso a esse mesmo preço barato que eu estou pagando. Então eu vou lá, compro, e depois de alguns meses, quando a inflação ou quando os interesses do mercado elevaram esse preço, eu falo assim, não, mas espera aí, se você for ir para o suficiente, eu te vendo esse bem pelo preço que eu paguei, pelo preço de custo lá atrás, que é muito inferior. É esse interesse privado que vai gerar o interesse público? Evidente que não. Evidente que não. Os interesses privados, eles inclusive, eles podem contrariar a norma. Alguém que comete um crime,
ele está movendo o interesse próprio dele. Isso não significa que esse interesse vai influenciar naquilo que é o interesse público, ou naquilo que nós podemos compreender como interesse público. Evidente que não. Quando o professor Celso Montoro Bandeira de Mello ele vai falar que o interesse público é a dimensão coletiva dos interesses privados, ele vai buscar nos indivíduos uma esfera de valores que eles esperam, que eles consideram para a vida em sociedade. Então, a vida em sociedade exige de cada indivíduo uma certa compreensão do panorama muito, muito puro, digamos assim. Então, são concepções que muito difundidas, como o meu direito vai até onde o direito do outro começa. Peraí, o direito talvez não seja tão bem assim, mas isso talvez esteja enraizado na nossa cultura. Então nós compreendemos que há necessidade de respeito, que há necessidade de concessões. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, então eu vou limitar um pouco minha autonomia em prol da vida em sociedade. E são essas ideias, esses interesses, esses valores puros que envolvem uma vida em sociedade, que cada indivíduo inerentemente pensa isso, que vai definir o que é o interesse público. É a conjunção dos interesses individuais que forma o interesse público. E por isso que o professor fala em dimensão coletiva, né? Mas veja, esse interesse público, que é a dimensão coletiva dos interesses privados, ele pode ser definido também como o interesse público primário, a soma dos interesses individuais. Por quê? Porque o Estado ele é um ente personalizado e como pessoa jurídica, ele também possui anseios próprios. E esses anseios próprios do Estado como sujeito de direito seria o interesse público secundário. Hoje não se discute tanto interesse público primário e interesse público secundário, porque ambos se submetem à Constituição, né? O interesse público secundário ele só existiria para possibilitar o interesse público primário. Não há que se falar que não, são dois interesses distintos. Em um, o Estado ele é bondoso, ele persegue a coletividade dos interesses individuais, e no outro ele é extremamente egoísta. E não, o Estado jamais vai poder agir como nós, que assim, lá, sentado no sofá, podemos pensar assim, eu queria ganhar mais que meu colega de trabalho. Nossa, que pensamento egoísta. Não. O Estado ele está sempre movido pelos interesses da coletividade de alguma forma. Você não compreendeu exatamente o que é interesse público? Não se preocupe, a gente está indo devagar, mas você talvez não consiga compreender exatamente o que é o interesse público, porque o interesse público é um conceito jurídico indeterminado, né? Aqueles vários, né? O direito é cheio de conceitos jurídicos indeterminados, mas ele é determinável no caso concreto. No caso concreto, é mais simples, às vezes nem tão simples assim, mas é mais simples do que uma definição geral de interesse público, definir o que é o interesse público, ou se o administrador se afastou do interesse público. Por quê? Porque normalmente é possível fazer uma contraposição entre o interesse público e o interesse individual do agente público que desrespeitou, talvez, esse interesse público. Então fala, não, espera aí, ele buscou mais o benefício próprio do que o benefício da coletividade. Eu comparo mais ou menos com a boa-fé do direito civil. Hoje já existem definições muito boas de boa-fé, mas inclusive exemplos de boa-fé objetiva, né? O venire contra factum próprio, um monte de expressões em latim que só serve para quem é do direito público para possibilitar um erro gramatical lá na hora da prova. São expressões em latim, são expressões da boa-fé. Mas o que é a boa-fé? É possível fazer uma definição no caso geral da boa-fé? Não, mas no caso concreto,
é possível definir se estava presente ou não a boa-fé. E do mesmo modo é com o interesse público. Quando o agente público atua sem perseguir o interesse público, fica muito claro essa situação. E a gente vai ver as formas como se revela o interesse público, mas quando se afasta, mesmo cumprindo todas as formalidades legais, e é isso que importa nesse sentimento, podemos falar sentimento que move o Estado, que por vezes você vai ser obrigado a cumprir as formalidades, porque se está na norma, esta é a vontade da coletividade, que o agente público cumpra a lei. Mas não só isso, não basta cumprir as formalidades, é preciso cumprir aquilo que as leis elas vão propiciar. Então eu não posso fazer uma licitação, ainda que determinada obra seja necessária. Nós sabemos que uma obra é necessária, por exemplo, uma rua precisa ser asfaltada numa cidade. Ela é uma importante ligação, centenas de pessoas transitam por ela e lá está perigoso. Os carros não conseguem passar, os pedestres não têm calçada, não tem escoamento de água em dia de chuva, então aquilo fica uma situação perigosa. Então é preciso uma obra lá. É preciso fazer o calçamento, asfaltar a rua, fazer a rede de coleta pluvial, a rede de coleta de esgoto, a rede de fornecimento de água tratada. Tudo isso é preciso, ok? Como o Estado faz isso? Através de uma licitação, ok? O Estado vai lá, cumpre todas as normas de licitação e beleza. E daí, a hora que termina, o Estado realiza os pagamentos, obra muito bem feita, tudo perfeito. Se descobre que a empreiteira é responsável pela obra, só assinou o contrato porque efetuou um pagamento para algum agente público, por exemplo. E daí vai se verificar que existiam dezenas de outras obras necessárias na cidade e a única justificativa do agente público para ter realizado aquela é que ele esperava receber alguns recursos dessa empreiteira por fora, ilicitamente. Ou seja, todas as formalidades foram preenchidas. Tudo ocorreu perfeitamente. Mas o agente público, ao tomar decisão exclusivamente motivado por seu interesse próprio, ele se afastou desse interesse público. Ainda assim, é confuso. É confuso. Muitos autores eles vão mencionar o interesse público como uma expressão daqueles direitos fundamentais ou os valores mais essenciais da Constituição. Isso não nos resolve também. Quais são os valores mais essenciais da Constituição? Alguns autores ainda vão falar que são os direitos fundamentais. Eu concordo plenamente com isso, mas é muito complicado conseguir extrair uma conclusão. Da mesma forma que a gente está tendo a dificuldade de explicar o que é o interesse público como dimensão coletiva dos interesses privados, o interesse público como o norte que vai buscar a implementação dos direitos fundamentais também é um pouco abstrato para a gente compreender. O que vai facilitar? Existem os princípios que tratam do interesse público. Os princípios que tratam do interesse público são considerados princípios reconhecidos. Se o interesse público é o fundamento da atuação administrativa, a direção que essa atuação deve seguir, o resultado almejado, vai se traduzir de alguma forma. E a doutrina traduz através de dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios já foram considerados por grandes autores como sobre-princípios ou supraprincípios, princípios que estariam no topo
da hierarquia das normas, dos princípios, regras que devem ser observados pela administração pública. Hoje em dia já não se hierarquiza princípio, se fala em ponderação de princípios, inclusive em relação a princípios que já foram a máxima da máxima, como a dignidade da pessoa humana, que estão presentes em quase todas as nossas relações. Não significa que ela se sobrepõe, significa que durante a ponderação, o exercício do intérprete do direito, talvez a dignidade da pessoa humana ou o interesse público, no nosso caso, ele vai ser preponderante aos demais princípios. É por isso que eu digo, que eu disse, mesmo que todas as formalidades estejam presentes, o interesse público também tem que estar presente. Mas o inverso não significa que, tendo o interesse público presente, eu posso descumprir todas as formalidades. Por quê? Porque o interesse público também orienta os demais princípios os demais regras, toda a atividade administrativa. E quando existe, por exemplo, uma previsão de legalidade, uma submissão de legalidade do administrador público, isso significa que o administrador público também deve seguir as formalidades, ou seja, não basta que ele tenha a melhor das intenções se ele não vai respeitar as formalidades. Por exemplo, contratação emergencial para um evento calamitoso. Passou um tornado numa cidade, destelhou uma escola. A lei de licitações, ela prevê uma contratação emergencial com regras próprias. Daí o prefeito da cidade, na maior das boas intenções, vendo aquilo, fala assim, os alunos não podem ficar sem aula amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um pedreiro de minha confiança, que eu sei que é muito bom. Por quê que eu sei que é bom? Porque ele trabalhou na minha casa, fez uma obra em casa, e ele é barateiro também. Ele é o empreiteiro mais barato dos que eu consultei quando eu fui construir minha casa. E mais, às vezes a cidade pequena, ele com certeza é o mais barato da cidade. Então ele liga lá e fala assim, olha, por favor, vem aqui quebrar um galho para mim, eu preciso que você repare a escola, passou um tornado, está todo mundo abalado e depois a gente paga. O administrador público, ele agiu talvez até com muita boa fé, só que ele desrespeitou o princípio da legalidade. Ele não cumpriu os requisitos da Lei 8666, que a gente vai estudar na aula própria. Isso significa que, ainda que ele tenha movido, que a coletividade inteira da cidade entenda aquele ato, o interesse público perseguido, ele não vai se sobrepor exclusivamente ao princípio da legalidade. Até porque o princípio da legalidade, ele carrega muito de interesse público com ele. Então vamos lá. Quando a gente tratar agora das duas expressões do interesse público, dos dois princípios do interesse público, vai ficar mais claro, e são essas duas expressões que são utilizadas pela doutrina, são utilizadas pelos órgãos de controle, pela jurisprudência e por vocês na prova, para justificar a presença ou não do interesse público. E o princípio são aqueles dois que a gente já viu, né? Supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, e a supremacia do interesse público é a noção de que o interesse público prevalece sobre o interesse individual. O interesse público revela o interesse da coletividade, a dimensão coletiva dos interesses individuais, e ele é o destinatário, né? A coletividade é a destinatária da atividade administrativa, então, evidente que ele vai se sobrepor aos interesses individuais. Por isso que eu disse no começo da aula que no caso concreto é mais fácil de analisar, porque mesmo que tudo esteja perfeito, o que move o administrador, o agente público, não pode ser o interesse próprio dele. Então, no caso concreto, talvez seja um pouco mais fácil identificar o que é um interesse individual e o que é um interesse público, daquele agente público, naquela situação específica. A administração pública, ela vai possuir uma série de privilégios em face dos demais. Por quê? Porque o interesse público, ele prevalece sobre o interesse individual. Isso significa que quando a administração pública vai precisar
melhorar o trânsito de uma cidade, ela vai poder fazer a desapropriação de diversos imóveis para construir uma avenida, para construir um metrô, para construir qualquer meio de transporte. Por que ela faz isso? O privado poderia fazer isso? Não. Uma grande construtora, quando ela quer fazer um empreendimento imobiliário, ela vai ter que comprar, negociando individualmente os imóveis que vão possibilitar depois ela erguer o seu empreendimento. Vou construir um shopping, preciso comprar todas as casas, prédios de uma região que vão ser demolidos para eu erguer o meu shopping. A administração pública não faz isso. A administração pública ela pode desapropriar. Por quê? Porque ela tem uma série de privilégios em face dos demais. Quando ela vai fazer um contrato, ela pode ficar um tempo sem pagar, porque está sem recurso, e mesmo assim, por um pequeno prazo, o fornecedor vai ter que continuar cumprindo sua parte das obrigações, mesmo sem ter a reciprocidade. Por quê? Porque o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Numa relação contratual, talvez ele pudesse rescindir automaticamente aquele contrato por inadimplemento. Os privilégios eles vão ficar mais claros na aula que a gente tiver sobre os poderes da administração, e no estudo individualizado de cada tópico, em cada aula, vai ser possível perceber, embora a gente não fale que é o princípio da supremacia do interesse público, como a administração possui facilidades que um particular, em geral, não possui. E o segundo princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público ele não pertence aos agentes públicos. Como a gente já mencionou diversas vezes hoje, ele não pertence ao agente público, ainda que o agente público esteja com a melhor das intenções. Se o interesse público é a dimensão coletiva dos interesses privados, não cabe a cada indivíduo determinar o que é ou não o interesse público. E é por isso que um governante, aquele que governa, então, determinado prefeito, ou determinado governador, ou determinado presidente, ele não pode falar assim, não faça isso porque o povo que me elegeu quer de outra forma. Não, isso ele pode fazer com as decisões políticas, não com o interesse público. Ele não pode falar isso atende ao interesse público ou não, embora seja essa a sua função, né? Ele não define aquilo que é o interesse público. Ele não define aquilo que a coletividade quer. A coletividade decide por si isso. Isso está expresso nas normas. Então, por exemplo, naquele exemplo do prefeito, ele não pode chegar e, sob justificativa do interesse público, falar assim, não, o interesse público, no caso, me obrigou a dispensar todas as formalidades para reparar aquela escola no menor prazo possível. Não. Por quê? Porque a coletividade, quando fez a lei de licitações e contratos, a lei 8666 de 93, já previu como deve ser o procedimento naqueles casos emergenciais. Então, não pode, naquele caso específico, o agente público definir o que é o interesse público, que já foi revelado numa norma. Por isso que ele tem que observar os diversos princípios, ponderá-los e conseguir uma solução para o caso concreto, a uma melhor aplicação da norma. Então aí, o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que o interesse público não pertence aos agentes públicos. O interesse público se extrai da vontade coletiva, e essa vontade coletiva tem que ser expressa normativamente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é o interesse público. O interesse público, como conceito jurídico indeterminado, ele não é simples de ser definido, mas sua compreensão como norte da atividade administrativa, norte da atividade do Estado, ele tem que ser bem compreendido por todos nós que tratamos do direito administrativo. Em cada caso, em cada aula específica, a gente vai conseguir entender melhor como o interesse público ele se manifesta. Desvio de poder, desvio de finalidade, o respeito aos demais princípios, o respeito às regras, isso tudo vai ficar claro. O que é importante para a gente hoje era entender
que quando quando tratarmos de algo que revele uma supremacia da administração sobre os particulares, que pode até em primeiro momento parecer injusta, é porque o interesse público ele se sobrepõe aos interesses privados. E quando a gente falar sobre regras que o administrador público tem que seguir, limites da atuação do administrador público, a gente vai estar falando sobre a indisponibilidade do interesse público. Interesse público como não o interesse do administrador. Espero que vocês tenham entendido. Desejo boa sorte nos seus estudos. Até a próxima. Muito obrigado.